convite para que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo. Quero convidar para logo depois da mensagem o reverendo Wellington nos dirigir na ceia do Senhor, por favor. Tá bem? Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eveu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Você já foi num consultório médico e ficou nas cadeiras ali da sala de espera? Ficou aguardando exatamente o quê? Eu creio que você ficou esperando ser chamado pelo nome. E aí, quando alguém chegou com a ficha, olhando para as pessoas, não conhecia ninguém, disse assim: Wilson. Se tivessem 2 Wilson na sala, os 2 se levantariam. Não é verdade? Mas, qual Wilson?
Wilson do Amaral. Ah, esse sou eu. Acho interessante a gente pensar nisto, porque daqui a pouco nós vamos ver como o nome de Deus está relacionado a Ele mesmo. Vamos pensar numa outra possibilidade. Quando eu sou apresentado a alguém, ou quando você se apresenta a alguém, como é que você faz? Olha, muito prazer, as pessoas me chamam de Wilson. É assim que você se apresenta? Não, você diz, eu sou, aí você vai dizer o seu nome, 1, 2, 3, eu sou, pois é, eu não entendi nada, mas eu sei que você disse o seu nome, porque o seu nome está ligado a você, não dá para diferenciar mais quem é o seu nome e quem é você, porque o seu nome identifica a sua pessoa. E é por isso que a gente pode adjetivar as pessoas. Ah, Wilson é bravo. Eu já ouvi isso, um monte de gente aqui, dizendo, Wilson é bravo. Wilson é carrancudo. Já falaram disso. Uma porção de vezes eu fui taxado de vários adjetivos diferentes. E eu sou isso tudo mesmo, não há problema. O ponto é que vocês estão me identificando e me adjetivando em função do meu nome. Se eu colocasse aqui Luiz Roberto Avelar, Navarro Avelar, de saudosa memória, não, ele está vivo. A questão era, ele é Luiz, ele não parece com Wilson. O nome está ligado à pessoa. E é por essa razão que quando Moisés pergunta a Deus, o povo vai perguntar qual é o nome dele. O que eu vou dizer? Porque Deus, quando se apresentou para Moisés, disse o seguinte, olha, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou Deus das pessoas do passado. Eu sou aquele Deus que falou com eles. Eu sou aquele Deus que teve um compromisso com eles no passado. E se nós pensarmos na vida do Moisés, nessa altura dos acontecimentos, quem era ele? Um ex-príncipe egípcio, um ex-hebreu, porque estava numa terra estranha, um peregrino que se aninhou a um midianita e que durante quase 40 anos, se não 40 anos, ficou vagando pelo deserto e cuidando do rebanho do seu sogro. Casou-se, teve filhos. A sua recordação de Israel, quem sabe, depois de 40 anos, tinha lembrança dos mais velhos, mas não conhecia a geração que estava ali, nova. E não tinha uma comunhão como passou a ter com esse Deus. É natural que ele perguntasse, qual é o seu nome? E é aí que vem a grande colocação de Deus para com Moisés e a grande colocação de Deus para conosco. Porque, como eu tentei mostrar pelo exemplo que eu dei ao iniciar essa fala, o nome de Deus está vinculado a Ele. Não se separa o nome da pessoa de Deus. É muito interessante quando a gente usa a palavra Deus. Essa palavra Deus ficou rebaixada, ficou achatada. Nós podemos usar Deus maiúsculo e Deus minúsculo. Por exemplo, Jesus Cristo falou do Deus deste século, o apóstolo falou do Deus deste século. A palavra Deus em si,
ela ficou rebaixada, ela ficou reduzida. Apesar de Deus usar esse nome, e de muitas maneiras, Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, e por aí vai, entretanto, quando Moisés lhe perguntou qual é o seu nome, aí Deus manifestou o seu nome de aliança, o seu nome de pacto, o seu nome de concerto, o seu nome de promessa, o seu nome dado para expressar aquilo que ele era. Mas não apenas para expressar aquilo que ele era, e sim também a expressão daquilo que ele ia fazer. Então, olhando para o eu sou, que é a expressão que significa o nome de Deus, é o próprio nome de Deus, é o próprio Senhor, não é um apelido. Esse nome foi transmitido exclusivamente ao seu povo. Quando Salomão estava orando, depois de inaugurar o templo de Jerusalém, Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Percebam, se o povo que se chama pelo meu nome, se o povo que se chama pelo nome que carrega a minha aliança, se meu povo que carrega a minha aliança em si, me chamar, me invocar pelo meu nome, eu ouvirei. Eu ouvirei. Deus então mostra, por meio do eu sou, o fato de que ele é autoexistente, o fato de que ele sempre existiu e sempre existirá. Ele mostra para Moisés que o nome dele, junto com a sua própria pessoa, é tão santo quanto a sua pessoa. É interessante a gente observar, não é? Que quando Moisés foi se aproximando, Deus disse: tira a sandália do seu pé, porque agora, estando na minha presença, eu sou santo demais e eu quero você descalço. Isso é muito simbólico, exatamente porque o eu sou não vai aceitar de modo nenhum que uma pessoa se aproxime dele em pecado e continue em pecado. O próprio nome de Deus demanda que as pessoas sejam tão santas quanto ele é. O apóstolo Pedro recorda isso: sede santos, porque eu sou santo. E o nome do Senhor também nos ajuda a pensar no fato de que, porque ele falou com pessoas 400 anos antes e prometeu muitas coisas, faz com que mostre que ele não muda, é eterno, ele não se desvia dos seus objetivos, ele não deixa de atender aquilo que ele mesmo prometeu. Ele é o Deus revelado. O eu sou se revela de maneira inconfundível. Eu fico impressionado de ver como Deus é assim imutável. A palavra do Senhor nos mostra isso. Olha só, quando Abraão foi comunicado do Senhor, capítulo 15 de Gênesis, versículos 12 em diante: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais.
em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, eles voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Vejam só que o Eu Sou tinha avisado Abraão que o seu povo seria peregrino no Egito, em terra alheia, que o seu povo seria escravizado, que o seu povo seria levado a grandes sofrimentos, mas que ele entraria em ação e ele faria todo o livramento daquele povo. Então, o Eu Sou não apenas identifica o ser de Deus, mas o Eu Sou continua imutável nos seus propósitos, continua sempre fiel a si mesmo, e tudo quanto ele declarou acerca do futuro vai acontecer. Você pode esperar que Jesus Cristo vai voltar, porque Deus disse isso. Não foram os homens que inventaram esta afirmação. Deus fez esta afirmação, por causa do seu nome. Ele colocou o seu nome na balança para prometer e fazer. Quando olhamos para o texto de Êxodo novamente, nós verificamos que o Eu Sou, queridos irmãos, lembra pessoas, Abraão, Isaque, Jacó, os pais, lembra as pessoas. Ele fez, o Eu Sou fez aliança com pessoas. O apóstolo Pedro vai confirmar isto, quando se refere à igreja, quando ele diz: olha, vocês são geração eleita, vocês são povo escolhido, vocês são sacerdotes reais, vocês são um povo a quem Deus constituiu para proclamar as virtudes dele, vocês são as pessoas que vão carregar o nome dele. E lá no capítulo 4, o apóstolo Pedro disse assim: se você é perseguido por ser chamado de cristão, de levar o nome de Cristo, se orgulhe disso, se alegre com isto, porque Deus não apenas revela a si mesmo por seu nome, mas Deus executa a sua vontade por meio do seu nome na vida do povo que ele constitui para si. O nosso domingo 35, 36 hoje, não é? É domingo 36 do Catecismo, trata do 3º mandamento. E o 3º mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabedores de que o Eu Sou é um Deus eterno, sabedores de que o Eu Sou é o Deus revelado, sabedores de que o Eu Sou é o Deus da aliança com indivíduos, fica a pergunta: como eu devo usar o nome Eu Sou? Como eu devo usar o nome de Deus? O Senhor Jesus Cristo disse assim: não jure, não jure, não jure por Deus. Ele diz: não jure por Deus, não use o nome de Deus nos seus juramentos, porque você não é dono de nada. Qual é o problema? O problema é que hoje em dia as pessoas, inclusive os cristãos, juram por Deus, prometem por Deus, falam uma porção de brincadeiras em torno de Deus, do nome de Deus. Tem crentes que eventualmente podem chamar Deus de o bom velhinho. Eu não sei se em tom de piada, eu não sei se em tom de respeito, eu não sei. O que eu sei é que Deus quer que o seu nome seja exaltado. Porque quando eu mexo com o nome do Senhor, eu estou mexendo com o Senhor. Eu não estou mexendo com o apelido que é dado a Ele. Você gosta que falem mal de você? Gosta?
Você gosta de ser alvo de zombaria? Você gosta de ser alvo de desprezo? Você gosta de ter o seu nome difamado? Você gosta de ter o seu nome colocado em posições de vergonha? Mas é isso que Israel fez com o Senhor. Quando? Diversas vezes, Deus repreendeu os falsos profetas. Quando os profetas tiveram sonhos, por exemplo, em Jeremias 23:3, ou 23, capítulo 23 de Jeremias, Deus disse assim: eu sou contra os profetas que sonham sonhos e dizem, ele disse. E nós estamos cheios de pessoas desse tipo hoje. Profetas se levantando e dizendo, sonhei, e ele disse. Isso aqui é palavra minha, mas que é Deus que me deu. Alegando com isso que tem autoridade para falar. E eu queria dizer para os irmãos que isto pode ser uma blasfêmia. Isso pode ser uma profanação do nome de Deus. Quando o Senhor se apresentou a Moisés, o ambiente era ambiente sério. E Deus disse, o meu nome é Eu Sou. É o nome com o qual eu vou aplicar toda a minha justiça na vida das pessoas. É o nome pelo qual eu vou abençoar o meu povo. É o nome pelo qual eu vou remir o meu povo. É o nome pelo qual eu vou ser exaltado entre as nações. Eu não quero que você, povo, meu povo, brinque com o meu nome. Eu não quero que você faça o meu nome ser um nome vulgarizado. Eu não quero que você se meta em confusões falando o meu nome, utilizando o meu nome para coisas que são suas, para justificar os seus pecados, os seus erros. Eu não quero que você use o meu nome para difamar a minha glória. E nós temos muita responsabilidade hoje com o que dizemos. Nós temos muita responsabilidade com o que fazemos. Então, o apóstolo Paulo nos ajuda. Tudo quanto vocês fizerem, por palavras ou por pensamentos, façam em nome do Senhor. Em vez de usar o nome do Senhor de modo fracassado, de modo de delito, de pecado, de falha, a igreja é exortada hoje a olhar para Deus com tanto carinho, com tanto amor, com tanto respeito pela sua pessoa, com tanta gratidão pela obra que Ele fez para nos salvar, que a igreja pode sim exaltar o nome do Senhor por meio da sua ação, por meio da sua atitude. Estão compreendendo o que eu estou falando? Então vigie os seus lábios, mas também vigie o seu coração. Porque Deus falou mais de uma vez, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olhar para o nome de Deus não é fazer como o judeu. Bom, esse nome é tão sagrado que eu vou guardar numa caixinha, vai ficar ali, eu vou usar um apelido para Deus, para não pecar contra Ele. Não, você deve usar o nome de Deus. Você deve utilizá-lo
mas com responsabilidade, com muita responsabilidade. E este é o desafio que nós temos para hoje, meus irmãos. Não use o meu nome em vão. Eu sou, falou isto. Vamos amar esse nome? É o nome acima de todo nome. Eu fico pensando, só mais uma coisinha antes de terminar, eu fico pensando na fórmula batismal que Jesus Cristo mandou empregar. Vocês lembram qual foi? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui no assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo neste momento. Talvez a gente entre na aula, mas não agora. Mas por que Deus quer que a gente seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque nesse nome, o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, existe salvação, existe glória, existe majestade, existe domínio, existe poder, existe força. É nesse nome que o crente deve militar, deve respeitar, deve engrandecer, deve agradecer, deve se fortalecer e não distraidamente deixar para trás o nome de Deus como se ele fosse banal. O Senhor assim nos exorta, em nome de Jesus. Amém.